Boa noite, gente. Que a paz de Jesus possa nos acompanhar no estudo de hoje, nos iluminar, para que a gente possa aprender um pouquinho mais do mundo espiritual, aplicar no nosso dia a dia e lutar para a gente conseguir se tornar uma pessoa melhor, né? Eu vou fazer uma prece de um jornalzinho do Boletim GBEM. É que um amigo meu de sala de trabalho falou que a gente teria que orar isso aqui todos os dias. E eu acho que a gente tem que orar mesmo, então vou dividir um pouquinho com vocês, tá? A prece diz assim: Senhor de infinita bondade e misericórdia, perfeição da perfeição, vela pela minha boca, vela pelos meus pensamentos, vela pelos meus atos e vela pelo meu coração. Que os espíritos guardiões intercedam por mim nessa minha jornada pela Terra-mãe. Que todos os meus atos e pensamentos sejam de amor e cooperação. Que eu não passe por essa vida e no fim da jornada não tenha realizado os objetivos traçados na vida maior. Que ao final da minha jornada eu tenha realizado as obras a que me propus e consiga ver a luz do serviço bem feito. Sei que sou imperfeito, mas com a ajuda da espiritualidade posso me tornar uma pessoa melhor. Que assim seja. Acho que a gente tem que orar todo dia. Vocês concordam? Então faça lá embaixo, na mesinha lá embaixo. Já pegou, né, Zé? A mesinha lá embaixo tem. É muito bonita. Eu vou até recortar e colocar na cabeceira da cama, porque é uma força pro dia a dia nosso, né? Bom, hoje eu peguei um pequeno estudo para a gente falar um pouquinho sobre o nosso sono e os nossos sonhos. Porque muita gente se pergunta, né, o que ocorre conosco durante o sono? Muitos de nós falamos assim, eu vou dormir para esquecer todos os meus problemas. E a gente vai descobrir junto que não funciona assim. E a gente tem mesmo que enfrentar os problemas e resolver eles, porque dormindo a gente tem que continuar lutando pelo nosso desenvolvimento. Então, preocupado com isso, Kardec, na questão 401 do Livro dos Espíritos, perguntou aos espíritos assim: durante o sono, o espírito repousa como o corpo físico? E os espíritos responderam: não. O espírito nunca fica inativo. Durante o sono, as ligações que o prendem ao corpo físico se afrouxam e ele vai se encontrar com outros espíritos no mundo espiritual. Qual a resposta dos nossos irmãos espirituais? A gente recebe o ensinamento que o corpo físico repousa sim. E que nessa hora, nesse momento, não é necessária a presença do espírito. Então o espírito goza da liberdade e recobra suas faculdades espirituais. E que ele sempre vai estar em atividade. Só que a gente também tem que ressaltar que apesar de liberto do corpo físico, ele não fica totalmente desligado. Correto? O nosso espírito fica ligado por um cordão fluídico ao nosso corpo. E esse cordão fluídico recebe o nome de cordão de prata. E esse cordão fica ligado ao nosso corpo físico para que o espírito lembre que ele tem que retornar toda vez que for necessário.
Toda vez que o corpo necessitar da presença do espírito, esse cordão acusa e ele retorna ao corpo físico. E esse cordão só será rompido quando ocorrer a nossa morte física. Então é uma ligação constante. Porque, vejam bem, quando a gente está dormindo e a gente se movimenta na cama, quer seja para mudar de lado, para ajeitar o nosso travesseiro, o espírito retorna para o nosso corpo. Porque só assim a gente consegue agir no corpo físico. Tem muita gente que diz assim, que tem um medo terrível da morte, não tem? Mas na verdade, gente, o sono é um treino para desencarnação. Porque durante o sono é como nós vamos ficar depois que a gente desencarnar. Então a gente pode dizer sim que nós morremos todos os dias um pouquinho. Tá? Bom, então vamos lá. Quando nós estamos sobre o efeito do sono, nós conseguimos então manter contato com o mundo espiritual. O sono é a porta que Deus nos deu para que nós entremos em contato com os nossos amigos do céu. E é durante o sono que então nós vamos procurar os espíritos que nós somos afins. Correto? Agora, como que isso funciona? Durante a nossa vigília, o nosso dia a dia, se nós mantivermos os nossos pensamentos elevados, se nós tivermos contatos com pessoas boas, mantivermos boas ações, um bom comportamento, durante o sono, quando o nosso espírito desliga do nosso corpo, quem é que vai nos procurar? São espíritos afins do nosso comportamento. Então é com esse tipo de espírito que nós vamos ter contato no mundo espiritual. E o mesmo ocorre ao contrário. Se no dia a dia o meu comportamento é com pessoas ruins, minhas ações não são ações boas, meu comportamento não é um comportamento de conduta moral elevada, são esses espíritos que nós vamos ter contato durante o sono. Porque estando liberto o meu espírito, eu vou estar em contato com os espíritos que estão no meu pensamento, no meu comportamento, na minha conduta moral. Eu sou o que penso. Então, logicamente, a minha sintonia mental atrairá esses irmãos. E é sabido também que os espíritos ensinaram Kardec que durante o sono nós temos grandes oportunidades de progressos espirituais. Ou não? E como que isso pode ocorrer? Quando nós dormimos, segundo a nossa conduta moral, nós podemos entrar em contato com espíritos superiores. E junto desses espíritos, nós podemos viajar, conversar, se instruir e mais ainda, gente, construir obras que quando nós morrermos e desencarnarmos, nós vamos encontrar prontos nossos trabalhos. Entenderam porque eu não posso dormir para esquecer os problemas? Obrigada, Pedro.
Porque todo e qualquer tipo de problema pertence ao ser pensante. E quem é o ser pensante? O espírito. O mesmo ocorrerá ao contrário. Com a conduta moral desequilibrada, com pensamentos negativos, com ações ruins, eu vou entrar em contato com espíritos inferiores. Correto? E aí vão me levar para situações inteiramente nocivas ao meu espírito. E ao desencarnar, entraremos em dor e sofrimento. Porque quando a gente fala da tal da reforma íntima, que a gente tem que se melhorar, que a reforma íntima tem que ser tirar um defeito, colocar uma virtude, tá? Não adianta olhar o do vizinho, tem que ser a nossa. A gente sabe aonde é que a gente erra, a gente sabe onde é que a gente tem que melhorar. E isso tem que começar a ser feito o mais rápido possível. Para essa vida? Não, porque aqui ninguém fica para semente. Todos nós vamos retornar para a pátria espiritual. E toda a melhora, e todo o crescimento, e todo o progresso que a gente vai fazer, é para quando a gente voltar para a casa do Pai. Aqui é escola e oportunidade para que a gente faça isso. Então, quando nós dormimos, também é de responsabilidade nossa, na nossa conduta, para onde é que a gente vai espiritualmente quando o corpo necessita do repouso. Quando ele fala dessas partes nocivas, a gente poderia dar muitos exemplos, né? Calculemos, gente, o que vai ocorrer com os traficantes, os drogados, os bandidos. E agora vamos puxar para o nosso nível. Um chefe que maltrata o subalterno, uma patroa que humilha a secretária de casa dentro da casa, o racista, o homofóbico e por aí vai. Nas pequenas coisas, nos pequenos atos ruins, são esses irmãos que nos sugam durante o sono. Por isso que a gente tem que se melhorar a cada dia para ser sugado pelos espíritos superiores. Então, resumindo essa parte todinha do sono, a gente tem que se preocupar, sim, com a importância de termos contato com pessoas boas, com ações boas, se preocupar com o próximo o mais possível que pudermos, aquela história de que se eu não posso ajudar, também não atrapalho, não conta, porque se às vezes alguma situação cai no nosso colo, ou cai no nosso meio de vida, e se nós estamos ali, é porque nós somos escolhidos. Nós não podemos deixar passar a oportunidade de ajudar, quando nós formos escolhidos para ajudar. E nem essa história, se é o problema do vizinho, não tem nada a ver com isso. Tá? Porque às vezes a dor e o sofrimento do vizinho não é interferir na vida particular, tá, gente? Não é isso. Às vezes a dor e o sofrimento do vizinho, ele não quer interferência, ele só queria um ombro amigo para chorar, só isso. De forma que depois a gente não sai contando pro resto da sociedade, né? É só oferecer o ombro amigo para aquele vizinho da gente, o amigo, o irmão chorar, só isso. São esses pequenos atos que a gente vai conseguir mudar a nossa conduta moral, nos elevarmos para voltar para a casa do Pai melhor do que quando a gente aqui chegou. Correto? Agora, um pouquinho em relação aos sonhos. Então, resumindo, o sono é só o corpo físico que necessita do repouso. O espírito nunca estará inativo. Tá? Estará sempre em atividade. Em relação aos sonhos, Kardec perguntou na 402, logo em seguida no Livro dos Espíritos, como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono?
E eles responderam: podemos avaliar pelos sonhos. E explicam. Quando o corpo físico repousa, o espírito, estando separado dele, tem mais faculdades disponíveis do que quando está acordado. Bom, isso é lógico. Por quê? O nosso corpo físico, o nosso corpo de carne, ele age como uma barreira para que a gente tenha acesso ao mundo espiritual. Correto? Porque aqui nós temos os nossos compromissos, os nossos dia a dia, a família para cuidar, o trabalho. Se a gente tivesse em intercâmbio com os dois mundos o tempo todo, a gente ficaria simplesmente louco. Graças a Deus que fomos abençoados pelo véu do esquecimento, né? E estamos presos dentro de um corpo de carne que nos dá, né? É uma prisão, mas nos dá a condição de barreira, correto? Então, até aí nós entendemos. E continua explicando. Durante o sono, os espíritos algumas vezes podem prever o futuro, lembrar do passado, adquirir mais autonomia e poder se comunicar com outros espíritos, sejam na Terra ou de outros mundos. Não é ET não, viu gente? Não é ETzinho não. Quando ele fala do futuro, ele está falando em relação aos sonhos premonitórios. Porque tem muita gente que tem sonhos, sonha com determinada coisa e acontece. Né? Então existe sim essa possibilidade quando nós estamos desligados do corpo de carne. E quando ele diz lembrar do passado, pode ser tanto dessa encarnação como de encarnações anteriores. Que às vezes a gente sonha com uma determinada situação, sabemos que somos nós, mas nos reconhecemos de uma outra forma, correto? E se comunicar com outros espíritos. Vocês já não tiveram o sonho onde a gente acorda e fala assim, nossa, mas eu tive com tanta gente que eu não conhecia? Eu não conhecia ninguém, mas eu me dava bem, não é verdade? Então, são esses nossos amigos do mundo espiritual. Medo, engano nosso que a gente não conhece. A gente conhece sim, quando faz a viagem para o mundo espiritual durante o sono. E muitas situações, que na psicologia a gente chama de déjà vu, uma coisa assim, que a gente passa por uma determinada situação e fala, nossa, mas parece que isso aqui já me aconteceu. É quando o espírito tem condição de ir um pouquinho à frente e ver o futuro. E quando ele está no corpo de carne, que aquilo acontece, ele tem a sensação de que já passou por aquilo. Então isso é quando a gente está em liberdade do nosso corpo físico. Bom, os espíritos disseram que pode avaliar os espíritos pelos sonhos, né? Gente, para abordar esse tema aqui, nossa, tinha tanto caminho para eu ir e eu fiquei confusa. Eu só não vou abordar os sonhos premonitórios e os proféticos, porque precisaria de um seminário, né? É amplo demais. Então eu vou abranger a parte de tipos de sonho, a classificação que os nossos sonhos têm. E eu vou me basear nos estudos da Terezinha de Oliveira. A Terezinha de Oliveira, por sinal, a nossa casa, na evangelização de adulto, a nossa escolinha, trabalha em cima da Terezinha de Oliveira. Então, ela efetuou os estudos, as pesquisas, e montou a didática em relação aos sonhos, então, trabalhando em cima do conhecimento dela que eu vou passar para vocês praticamente o que ela ensinou. Só abrir um parênteses e uma observação, que é assim, nós os espíritas, a gente não interpreta sonhos. Também não julga quem procura e acredita na interpretação. A gente não faz essa interpretação de sonhos. Isso quer dizer isso, ou isso quer dizer aquilo. Nós espíritas não fazemos isso. Bom, então Terezinha de Oliveira, realizando os estudos, ela classificou em 3 tipos os nossos sonhos.
que são os sonhos fisiológicos, os sonhos psicológicos e os sonhos espirituais. Os sonhos fisiológicos são aqueles que dramatizam algo com o nosso corpo. Por exemplo, vamos supor que numa noite fria, nós nos descobrimos, derrubamos os nossas cobertas, nossos cobertores, mas a gente dá num sonho tão pesado, que a gente não acorda para se cobrir. Então a gente pode sonhar que está no meio da neve, tirintando de frio. Ou quantos de nós, enquanto dormimos, a nossa bexiga enche e a gente está num sono pesado, chega a sonhar que está indo do banheiro e muitos se molham. Correto? Está relacionado ao nosso físico, porque ainda o espírito não está totalmente desligado. Ele está solto, mas está relativamente próximo. Os sonhos psicológicos, dá licença, gente, o tempo está seco, né? Os psicológicos é a lembrança de uma atividade desenvolvida no dia a dia que o espírito leva para o mundo espiritual durante o sono. Outro exemplo. Imaginemos um caixa de supermercado, dia 24 de dezembro. Aquele povo assim, só passando mercadoria. Sobre pressão. O chefe quer que seja rápido, a fila está grande. O que acontece com esse indivíduo quando dorme? Ele continua passando mercadoria a noite inteira. Não é verdade? É o psicológico. Ele está tão sob pressão que ele leva do plano físico toda essa sensação para o mundo espiritual. Tá? Então, por aí já vai estar dando para a gente saber o que é que anda acontecendo com a gente durante a noite. Correto? Agora, os sonhos espirituais. É a lembrança de uma atividade desenvolvida pelo espírito lá no mundo espiritual durante o sono. Kardec denomina essa situação como emancipação da alma. O que é isso? Quando o espírito se liberta totalmente do corpo. Não vai ter influência da parte física do indivíduo e não vai ter influência da parte psicológica do indivíduo. Tá? Esses sonhos são inteiramente espirituais. Mas como é que eu vou distinguir? Como é que eu vou saber que é físico, que é psicológico, que é espiritual? Tem um caminho? E a Terezinha de Oliveira descobriu que tem um caminho. Quando os nossos sonhos são fisiológicos e psicológicos, eles são assim, como se fosse uma colcha de retalho. Para nós é um sonho só. Por exemplo, eu sonho que estou cavalgando. Estou em cima do cavalo cavalgando. Mas aí eu me ajeito na cama, eu desligo dessa imagem. Eu me ajeito na cama e volto a dormir de novo, relaxar, e sonho que eu estou na praia. Só que quando eu acordo no dia seguinte, eu falo, nossa, mas eu estava andando a cavalo no meio do mar. Para mim, parece um sonho só. Mas não é. São retalhos, né, de várias situações durante a noite que eu emendo como um único sonho. Correto? E ela descobriu mais um item ainda para que a gente entenda em relação aos sonhos. Os sonhos fisiológicos e psicológicos, eles geralmente são em branco e preto. E os sonhos espirituais são ricos de detalhe, com começo, meio e fim, não são bizarros e são coloridos. Aí nós podemos diferenciar que tipo de sonho
que nós estamos tendo. Mas aí tem muita gente que fala assim, mas por que às vezes eu não lembro do sonho? E nós sonhamos todas as noites. Porque o cérebro físico não foi utilizado. Não foi espiritual, o cérebro físico não é utilizado. Quando retorna o espírito para o corpo, não permite registrar as impressões trazidas pelo espírito. Onde fica esses registros? Se perdem? Não. Eles ficam registrados no inconsciente. Mas afinal de contas, que valor tem? Fui para o mundo espiritual, às vezes realizei alguma coisa e eu não lembro. Se necessário for, que nós nos recordemos do que a gente aprendeu no mundo espiritual, os espíritos atuam de forma especial para que lembremos de algo de maior importância tratado lá no mundo espiritual. Mesmo que a gente não lembre de tudo, eles nos sugerem as ideias, as ações e nos influenciam para a condução de que aquilo aconteça. Então a gente não precisa se preocupar. Porque mesmo que a gente não se recorde, esses sonhos pertencem exclusivamente ao nosso espírito no mundo espiritual. Se necessário for para que seja trazido para o mundo físico, eles vão atuar de maneira que a gente recorde, ou vão atuar a nos induzir a realizar o combinado. Então não temos que nos preocupar, ok? Mas tem mais um outro lado disso. Se os espíritos bons atuam para que isso ocorra, gente, os ruins também. A moeda tem dois lados. E os dois lados têm o seu devido valor. Correto? Então, esses indivíduos que só pensam em fazer o mal e destruir a sociedade, eles também têm esses tipos de encontros. E eles também são influenciados e são induzidos para que o mal seja feito. Mas Deus permite? Planeta de expiação e prova. Nós ainda não estamos no estágio desenvolvido. Então, nós ainda convivemos espíritos bons com espíritos ruins. Então, isso não é permissão de Deus. Nós estamos aqui porque nós ainda estamos muito imperfeitos e vamos ter que evoluir. Correto? Então, o que a gente conclui desse pequeno estudo? Porque, gente, dava para a gente ficar conversando aqui, acho que assim, umas 8 horas seguidas em relação a esse tema. Ele é fantástico. Eu abordei 2 perguntas do Livro dos Espíritos. Só 2. Tem um capítulo inteirinho no Livro dos Espíritos que nos ensina, nos esclarece e nos explica em relação, enquanto o corpo dorme, quais são as nossas responsabilidades. Então, 2 questões deu essa pequena pesquisa. Vão lá, pega o Livro dos Espíritos, dá uma olhadinha como é fantástico o tal das nossas 8 horas de sono. Então, o que a gente queria concluir é simples. O sono é feito para reconstituir as energias do corpo físico. Enquanto que para o nosso espírito é a oportunidade do nosso progresso e do nosso crescimento espiritual, desde que a nossa sintonia e a nossa conduta moral sejam elevadas. Deu para dar uma entendidinha? Eu fico contente se eu conseguir passar um pouquinho do que eu entendi dessas 2 perguntas de Kardec. Então, para hoje, era isso que eu trouxe. Eu espero ter atendido um pouquinho.
Então agora vocês se preparem ao entrar na câmara de passe, né? Se entreguem, permita que os nossos companheiros doem toda a energia que vocês precisem, equilibrem novamente seus plexos, seus chakras, para que vocês tenham mais uma semana de equilíbrio, de saúde e de tranquilidade. Que Jesus ilumine o dia de vocês hoje e sempre. Obrigada.